Seguimos adiante aqui para falar sobre o presidente do México, o López Obrador, que fez declarações aí muito simpáticas, declarações de apoio ao Lula aqui no Brasil. Declarações que, numa boa, hein, podem ir muito além do recomendável, muito além do prudente para um presidente em exercício. Você sabe que nos meandros aí da política internacional, das relações internacionais, nunca é muito recomendável você se meter na eleição de outro país. Vai que o adversário ganha. Fica ruim meio para você. Esse é o ponto, né? Mas o López Obrador se permitiu aí fazer declarações muito simpáticas ao Lula. Já chegaremos nelas, depois de entender direitinho o contexto. Primeiro, Lula visitou o México aí em março, um pouquinho atrás ali, uns meses atrás. Qual que é a conversa do Lula com o México? Qual que é a conversa do Lula com os nossos vizinhos? Vale para a Argentina também, vale para os outros. É a integração do continente. E principalmente uma mudança aí na maneira como nós nos relacionamos. Não precisa ter os Estados Unidos com a sua ALCA, podemos nos integrar sozinhos, podemos nos ajudar uns aos outros no que diz respeito ao comércio internacional. Isso deixa a direita maluca, porque aí o pessoal começa a pensar em Foro de São Paulo, de Foro de São Paulo já partem para Ursal, e aí por diante. América Latina unida, é um continente inteiro, socialista, etc. e tal, né? Mas o Lula, quando fala aí com a imprensa estrangeira, vai ser sobre isso, quando fala com a imprensa aí dos nossos países vizinhos. Veja aí, na ocasião da viagem para Portugal, a entrevista que ele deu. Últimos 30 anos, não para de olhar para o norte. Agora, com o governo de esquerda, é um pouco diferente, porque naquele momento não foi possível do México se integrar num plano do mercado latino-americano. E o senhor vê essa possibilidade agora com o presidente López Obrador? Estados Unidos é inimigo. Eu não quero romper relações com os Estados Unidos e acho que o México também não quer romper. O que nós queremos é criar alternativas para que a gente não termine o século XXI igual terminamos o século XX. É preciso mudar alguma coisa no nosso comportamento, na nossa relação interna, na nossa relação externa e a gente construir conjuntamente instituições na América Latina que possam nos fortalecer economicamente. Olha, eu fico perguntando por que nós não temos um banco na América Latina que possa permitir que a gente possa negociar em nossas moedas sem precisar do dólar. Por que o Brasil precisa de dólar para negociar com o México se a gente pode negociar na nossa própria moeda? Muito bem. O que você pode resumir ali dessa conversa do Lula com a TV mexicana? Quando o Lula era presidente, o México estava sob a gestão do Vicente Fox. E o Vicente Fox estava olhando, como disse ali a âncora, mais para o norte, queria saber mais dos Estados Unidos. Já o Lula queria fazer valer uma pretensão de liderança para o Brasil. O Brasil vai ser o líder da América Latina, então vamos chamar a Argentina para conversar, vamos chamar a Bolívia para conversar, vamos chamar a Venezuela, vamos chamar a Colômbia, vamos chamar o México. Só que o presidente era o Fox e as coisas eram mais difíceis. Agora é o Obrador, esse cara aí que gosta do Lula, elogia o Lula, mas talvez o apoio do Obrador nem sempre seja assim tão positivo, porque se você for olhar direitinho para as coisas que ele fala, vai ter aí algo que vai assustar, principalmente a Ana. A Ana é a rainha do lockdown, a certinha da pandemia, não vai gostar. Olha lá. Ai. Me assustou isso aí, vamos lá. Quem é o complicado anfitrião mexicano de Lula? Líder das pesquisas presidenciais, o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, viajou ao México e se encontrou nessa quarta-feira, dia 2, com Andrés Manuel López Obrador, presidente do país. Caso Lula seja eleito, Obrador deve ser um importante aliado do petista dentro da esquerda latino-americana, mas coleciona algumas polêmicas desde 2018, ano em que assumiu o cargo mais importante do México. A começar pela gestão negacionista da pandemia. Quando o Obrador minimizou por diversas vezes a gravidade da Covid-19 e chegou a dizer que nada aconteceria com quem tem contato com a doença. Em 2020, quando não existia vacina, o presidente promoveu eventos lotados e saiu às ruas sem máscaras, pedindo beijos e abraços. Apesar disso, se vacinou no ano seguinte.
Eu acho que a última frase já diz o que tem que dizer, né? Muito bem. Ana, quando a direita maluca vai olhar para o Lula se aproximando do Lopes Obrador, eles vão falar, cuidado, vem aí a Ursal, meu Deus, os socialistas estão se unindo. Você viu, eles querem fazer comércio que não é em dólar. Ai, ai, ai. Quando a imprensa nacional olha para o Lula se aproximando do Obrador, vem essas coisas aí. Esse cara aí fala que é progressista, é de esquerda, não sei o quê, mas é um negacionista da pandemia. Cuidado. E o PT? Quando mostra o Lula, e o PT, hein? E o Lula? Quando mostra o Lula do lado lá do Obrador, vai falar do quê? Vai falar de integração, vai falar de comércio, vai falar de reduzir pobreza. Veja aí o que o PT divulgou por ocasião da visita do Lula ao México em março. Jóvenes construyendo el futuro. Te damos trabajo. Te contratamos y vas a trabajar como aprendiz en una fábrica, en un taller, en el campo. Te vamos a dar 1 año, salario mínimo. Entonces tenemos 2.600.000 jóvenes. A conclusão que eu tenho do ódio que a direita tem La do conclusión que tengo, que llegué, este odio que la derecha tiene con mi partido, PT, é pela PT, quantidade de inclusão social que nós es temos. por la Claro. cantidad, es proporcional Não a la existe outro cantidad. caminho. Muito bem, então isso aí é o que o PT escolheu divulgar, o trechinho que o PT escolheu divulgar no canal do próprio Lula ali, sobre a visita ocorrida em março ao México, né? Tudo dito, tudo explicado, tudo contado, tudo contextualizado. Agora sim, bora para a declaração do presidente do México, o López Obrador, neste dia 18 de julho de 2022, véspera da eleição brasileira? Mais ou menos? Quase? Estou exagerando? Nem tanto? Ah, tão perto, vai. O Lula, un gran dirigente, ahora que nos visitó, nos conocimos desde hace muchos años y cuando estuvo en el gobierno era tan importante que contó con el apoyo hasta de los grandes empresarios, banqueros. Los conservadores querían destruirlo y lo encarcelaron injustamente, le inventaron delitos y lo quisieron destruir, estuvo en la cárcel y se elevó el conservadurismo. Al final se da a conocer que todo era falso. Ahora está en libertad, viene muy feliz y yo lo veo muchísimo mejor que antes como dirigente. Es admirable. No debo de meterme pues a decir más cosas porque van a haber elecciones, pero es una opción, una alternativa, una bendición para ese país e esse pueblo hermano. Muito bem. O Obrador, ele vai muito além do que chefes de Estado costumam ir para defender seus pares diante de eleições. E ele mesmo parece ter percebido isso, Ana, quando ele diz ali, não posso dizer mais coisas porque há eleições no Brasil. Quer dizer, ele sabe que ele está indo além do que é usual na diplomacia. E é por isso que essa fala aí chama tanto a nossa atenção, Ana. É, mais um sinal daquilo que eu estava comentando, né? O apoio internacional né, dos nossos vizinhos e daqueles mais de longe para possível e provável vitória do Lula. E isso é interessante, porque
quanto mais a gente vê o cenário interno se desfacelando, quanto mais a gente vê um cenário interno de instabilidade, de dúvida, né, de descrença nas instituições, de violência política, que é tudo que o bolsonarismo tem fomentado nos últimos anos, nos últimos meses e nos últimos dias. É importante reconhecer ou entender que o mundo está olhando para o Brasil, né? E especialmente quem está aqui do nosso lado, aqui pertinho da gente, está olhando para o Brasil e dizendo, olha, estamos vendo o que está acontecendo aí. Garante que vai dar tudo certo? Não, porque pode muito bem que dê uma treta e todo mundo fale, puxa, gente, que difícil, né?